forma é fazer o seguinte cálculo. Então, observe que nessa circunferência aqui, ó, o raio dela vale 2. Então, vai daqui até aqui, né? Então, essa circunferência tem raio medindo 2, tá? E aí, se uma outra forma de verificar a posição relativa é fazer a comparação com a medida do raio da circunferência e a distância entre o centro da circunferência e a reta, tá bom? Então, veja o seguinte, temos 3 situações. Quando a distância entre o centro da circunferência e a reta, né? Que é esse segmento aqui que mede 90 graus, a gente tem uma formulinha para resolver, que eu vou já mostrar. Quando essa distância entre o centro da circunferência e a reta, ele é um valor maior do que o raio, então veja que o raio aqui vale 2, tá? E a distância aqui nesse exemplo está dando 3. Então, se a distância for maior do que a medida do raio, é porque a reta e a circunferência, elas não se cruzam. Elas não interagem. Então, a reta é externa à circunferência. Tranquilo? Então, veja aqui, ó, que o valor da distância entre o centro da circunferência e a reta é um número maior do que a medida do raio. Aqui 4,1 e o raio é 2. Então, aqui vocês estão vendo que, nesse caso, a reta é externa à circunferência. Tá bom? Essa é a primeira situação. E aí, quando a distância é exatamente igual ao raio, né, como aqui, ó, a distância entre o centro da circunferência e a reta é 2, o raio é 2. É porque essa reta, ela é como essa aqui, ó. Ela é tangente à circunferência, né? Que a distância aqui deu exatamente igual, porque a reta está exatamente na circunferência aqui, num ponto só. Então, elas são tangentes. E o outro caso, quando a distância entre o centro e a reta é menor, ó, aqui deu 1,1, é menor que o raio, que é 2, a circunferência e a reta são secantes. Tá? Então, um outro método é através do cálculo da distância entre o centro da circunferência e a reta. Distância menor que o raio, elas são secantes. Distância exatamente igual ao raio, tangente. Distância maior que o raio, externas. Beleza? Alguma perguntinha? Que diz aqui o exemplo 11. Seja a circunferência, né? Aí deu aqui as coordenadas da circunferência. Aliás, a equação da reta a equação da circunferência. Dadas as retas F, né, de equação 4x mais 3y menos 36 igual a 0. G e H, ele deu 3 retas. Verifique suas posições em relação à circunferência lambda, tá? Calculando a distância entre cada uma delas e o centro C da circunferência. Então, nós temos aqui uma equação da circunferência e ele deu a equação de 3 retas, para a gente verificar as 3 situações, né? Se elas são externas, tangente ou secante. Para calcular a distância entre o centro da circunferência, que é um ponto, o centro da circunferência é um ponto. A distância entre um ponto e uma reta tem uma formulinha para isso. E a gente viu no assunto passado, que é esse aqui, ó. Vou botar ali. Essa formulinha aqui, que é a formulinha para o cálculo da distância entre um ponto e a reta, tá bom? Então, como é que é a equação de uma reta? A equação de uma reta R era do tipo AX mais BY mais C igual a 0, né? Que é a forma da equação geral da reta. Então, eu tenho um ponto de coordenadas x0, y0, que eu quero calcular a distância dele para essa reta, né? Então, veja, esse A que aparece aqui, o B e o C, são, respectivamente, esses números aqui na reta que acompanha x, o y e esse valor independente aqui. Então, esse A, B e C da fórmula são esses mesmos aqui de baixo.
São esses números que acompanham o x aqui, o y aqui e o c, tá bom? Quem é o x0 e o y0 que aparece aqui? São as coordenadas do ponto, né? Então, a gente já viu esse assunto, só relembrando, vamos aplicar ali. Deixa eu só molhar aqui, ó, a garganta. Muito bem. Vamos, vejam só. Para calcular a distância entre o centro e a reta, eu preciso, obviamente, das coordenadas do centro e da circunferência, que nesse caso aqui eu não tenho. Quer dizer, não tenho explicitamente, né? Então, nesse caso aqui, eu vou descobrir as coordenadas do centro para poder, então, calcular a distância entre cada uma dessas três retas, tá bom? Então, vamos lá calcular, antes de mais nada, as coordenadas do centro da circunferência. Como fazemos isso? Então, nós temos aqui a equação da circunferência, menos 4x menos 2y igual a 20. Então, o que eu preciso é completar os quadrados para poder escrever a equação daquele formato conhecido, né? X mais x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então, como vamos fazer isso? Nós vamos, de novo, usar os produtos notáveis aqui como referência, né? Eu tenho uma escrita do tipo x ao quadrado menos 2 vezes um número vezes x, e aí eu quero encontrar esse segundo número aqui, b, bom, através da comparação, para que eu possa escrever x menos o valor de b ao quadrado, para poder transformar a minha equação na equação reduzida da circunferência. Então, vamos lembrar de usar isso aqui, ó. Deixa eu escrever do lado aqui. Então, vejam só. Então, o que nós temos é x menos m ao quadrado é x ao quadrado menos 2mx mais m ao quadrado. Eu estou atrás do m. Aí, para o y menos n ao quadrado é y ao quadrado menos 2ny mais n ao quadrado. Então, em cada caso, eu vou descobrir o valor de m para o x, de n para o y, para poder calcular. Mas, para isso, eu vou juntar aqui, ó, os caras que tem x ao quadrado menos 4x, e vou juntar os caras que tem y ao quadrado menos 2y igual a 20. Só para arrumar. Então, eu vou olhar aqui, ó, x ao quadrado menos 4x, ó. Então, eu estou aqui, ó, x ao quadrado menos 4x, eu tenho dois pedaços de 3 que eu preciso. Então, eu tenho essa primeira parte aqui, ó, x ao quadrado menos 2mx. Então, quem é esse 2m? O 2m está acompanhando o x. E quem está acompanhando o x aqui é o 4. Estou esquecendo do sinal aqui, ó, porque aqui é o menos, ó. Menos aqui, então eu vou falar só do número. Então, 2m é igual a 4 aqui, ó. Então, eu tenho que 2m é igual a 4, significa dizer que o m vai ser 4 dividido por 2, 2. Então, eu descobri aqui o m vale 2. E para o y? Eu tenho y ao quadrado menos 2y. Y ao quadrado menos 2ny. Então, o 2n aqui é igual a 2. 2n é igual a 2. E, portanto, o n vale 2 dividido por 2 dá 1. Então, já sei aqui, ó, o valor do m, que é 2, e do n, que é 1. Então, aqui, para completar o quadrado, nesse caso aqui, eu vou somar 2 ao quadrado aqui para o x, e vou somar aqui 1 ao quadrado para o y. Então, vamos reescrever nossa equação aqui. Então, vai ficar x ao quadrado menos 4x, aí agora mais, eu descobri o valor do m. O m aqui para o x é 2, então mais 2 ao quadrado. Mais y ao quadrado menos 2y, aí mais, aí já descobri o n, Professor, Oi.
Eu não entendi de onde veio esse MSN, não. Pronto. A gente já falou de completamento de quadrados aqui para a circunferência, né? Então essa aula foi anterior. É bem no começo, tá bom? Então aqui eu estou só relembrando, olha aqui. Completamento de quadrados, né? Tem as aulinhas explicando isso aqui, né? Então o que nós estamos fazendo? Veja que aqui eu tenho x ao quadrado menos 4x. E aqui, ó, para eu escrever x menos um número ao quadrado, que é a forma da equação reduzida da circunferência. Cadê a equação reduzida? Aqui. A equação reduzida da circunferência é x menos o x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado igual ao ré ao quadrado. Essa é a equação reduzida. O que ela fornece para a gente? Esse número aqui, x de c e y de c, são justamente as coordenadas do centro da circunferência. Tá? E aqui o raio ao quadrado, ela fornece a medida do raio e as coordenadas do centro. Isso na equação reduzida. Só que nessa equação ela está na forma geral, que é essa forma aqui, ó, distribuída aqui, ó, tá bom? E aí, para transformar a equação geral em equação reduzida, a gente faz o completamento de quadrados, a gente completa os quadrados, né? Que é justamente para reescrever a nossa equação do formato reduzido. Então, o que a gente usa para isso? Usamos os produtos notáveis. Esses aqui, ó. Ou esse de cima, né? Estou usando esse de baixo por causa do menos que aparece lá, ó. Aqui aparece um menos, ó. Menos aqui e aparece um menos aqui, ó. Então, a gente usa esse produto notável aqui, ó. Então, o que é completar? É descobrir esse terceiro cara aqui, ó, para poder esse trio ser escrito dessa forma, que é a forma reduzida. Então, aqui, ó, o que fizemos? Então, colocando aqui na forma, tá bom? No formato aqui para ficar a comparação mais simples. Eu tenho x ao quadrado menos 4x. Ou seja, eu tenho esses dois pedaços aqui, ó, x ao quadrado menos 2mx. Aí eu estou querendo descobrir o m para poder somar esse terceiro cara aqui, ó. Então, é isso que eu estou fazendo. O cara que acompanha x é 2m. O cara que acompanha x aqui é 4. Lembrando que estou esquecendo o sinal, porque é igual. Aqui é menos, então eu vou olhar só para o número. Então, 2m aqui é igual a 4, por isso que o m deu 2. 4 dividido por 2, 2, né? Para o y, eu tenho esses dois pedacinhos aqui, ó, que é y ao quadrado menos 2y. Quero descobrir o n, que é esse terceiro. Então, eu tenho 2n, aqui, que acompanha y, é igual a 2. 2n igual a 2, logo n igual a 1. Então, aqui, ó, estou completando. Esse cara aqui completa isso aqui, eu posso escrever desse formato, que é o próximo passo. Mas antes, eu tenho que lembrar o seguinte. Veja que eu até coloquei em cores diferentes. Esses dois caras não tinham antes. Eu acrescentei na equação. Para igualar, para ficar equilibrado, eu tenho que somar do outro lado também. Então, faremos agora. Então, eu vou somar do outro lado aqui. Eu vou somar 2 ao quadrado e vou somar 1 ao quadrado, porque foi o que eu botei do lado esquerdo aqui. Pronto, agora está equilibrado. Então, vamos agora escrever da forma que eu quero. Esse trio aqui é como esse trio de cá, que eu posso escrever como sendo x menos o m ao quadrado. O meu m aqui é 2, então eu vou escrever x menos 2 ao quadrado. Pronto. Completei o quadrado, ou seja, isso aqui é um quadrado completado. Mas esse trio aqui também é como esse trio aqui, ó. Está completo. Então, eu vou escrever como sendo y menos n ao quadrado, ou seja, y menos 1 ao quadrado. Igual. Agora eu faço essa conta do lado direito e vejo quanto é o raio ao quadrado. Então, eu tenho 20 mais 2 ao quadrado é 4. 1 ao quadrado é 1. Então, 20 mais 4 mais 1 dá 25. Então, eu tenho aqui a equação reduzida da circunferência. Então, ela traz para mim, ela me dá a coordenada do centro. Qual é a coordenada do centro? X é 2, y é 1. Tá bom? Então, aqui, da minha equação, a minha equação aqui da reduzida da circunferência, ela me fornece as coordenadas do centro
que é o que eu vou precisar aqui, ó, para botar no lugar do x0 e do y0, para poder calcular, então, a distância entre o centro dessa circunferência e, por exemplo, essa reta F. Tá bom? Então, vamos lá agora, finalmente, ver a posição relativa. Então, nós temos aqui, vou pegar a reta F. Então, eu quero calcular a posição relativa entre a reta F, de coordenadas 4x mais 3y menos 36 igual a 0. Tá? Então, daqui, a gente já tira o valor de A, B e C. Quem pode me dizer quanto é o A? Esse Azinho aqui, ó, acompanha X. No nosso exemplo, quanto é? 4x. 4, só o 4, né? O B? 3. 3. E o C? Menos 36. Menos 36. Ó. Então, aqui, eu já tenho o A, B e C. Eu já tenho também o x0 e y0. Quanto é o x0? x0 é a coordenada x do centro da circunferência. Quanto é? Quanto é o x0, galera? Não estou nem dando a dica aqui, ó. Qual foi a pergunta, professor? Quanto vale o x0? O x0 é a coordenada x do centro. Quanto é? 2. E o y0? 1. Pronto, certo? Então, eu já tenho tudo que eu preciso aqui para calcular a distância. Vou calcular aqui a distância entre a reta F e a circunferência que ele chamou de lambda, né? Lambda é só o nome da circunferência, viu, gente? Muito bem. Pela formulinha, vai ser módulo de A, que é 4, vezes o x0, que é 2, mais o B, que é 3, vezes o y0, que é 1, mais o C, que é menos 36. Embaixo, raiz quadrada de A ao quadrado, o A é 4, fica 4 ao quadrado, mais o B ao quadrado, que é 3 ao quadrado. Vamos lá. Fazendo essa continha. Vou trazer essa continha para cá. Então, eu vou ter que a distância entre a reta e a circunferência vai ser módulo 4 vezes 2 dá 8, mais 3 vezes 1 dá 3, mais com menos dá menos, né? Menos 36. Embaixo, raiz quadrada de 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Continuando. Então, aqui em cima tem 8 mais 3 dá 11, né? Então, tem 11 menos 36. 11 menos 36 em cima. E embaixo, 16 mais 9 dá 25. Raiz quadrada de 25. Muito bem. Então, 11 menos 36 vai dar menos 25. Em módulo aqui, né? Raiz quadrada de 25 dá exatamente 5. Módulo de menos 25 é a distância do menos 25 até o zero. Essa distância é igual a 25. 25 dividido por 5 dá 5. Né? Então, eu tenho aqui que a distância entre a reta e o centro da circunferência, né? Aliás, aqui é o centro, né? Não é o centro da circunferência. É igual a 5. Mas quanto é o raio da circunferência? Eu esqueci de botar o raio aqui. Ó. O raio aqui, ó. O raio ao quadrado é 25. Então, é porque o raio é raiz quadrada de 25, que é exatamente 5. Então, eu tenho que o raio da circunferência é 5. A distância entre o centro dela e a reta também deu 5. Então, significa dizer que, como a distância entre o centro e a reta é exatamente igual à medida do raio, essa reta ela é tangente à
circunferência, como nesse caso aqui, tá bom? Ela é tangente. Então, nós temos aqui que F é tangente à circunferência, ok? Porque a distância entre o centro da circunferência e a reta deu exatamente 5, que é exatamente a medida do raio da nossa circunferência. Beleza? Então, a primeira reta ela é tangente. Obrigado por assistir. Bom estudo!